E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o porquê que o Bandeira de Melo não volta a concorrer como presidente do Flamengo. Palavras dele mesmo, e ele ainda falou que se voltar é com outro cargo. Ele não descartou a volta, mas não como presidente. Falando sobre licitação do Maracanã. Estamos na reta final, o governador do Rio de Janeiro já separou até uma equipe para fazer esse edital e o Flamengo deve ter a sessão temporária prorrogada por mais um tempo. E falando de Flamengo versus Bahia, o técnico Mário Jorge deve repetir a escalação com apenas uma mudança e o técnico Tite provavelmente chegue no Flamengo, mas o Flamengo esticou um pouquinho o prazo para poder anunciar o novo técnico. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. Por favor, se quiserem ficar bem informado das notícias do Flamengo, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E o ex-presidente Eduardo Bandeira de Melo, ele abriu o jogo e revelou o porquê que ele não volta a se candidatar a presidente do Flamengo. Muitos torcedores, pedem a volta do Bandeira de Melo. Só que ele já revelou que vai ser difícil a sua volta por causa da parte política, porque ele é um deputado federal. Então, vamos ali abrir aspas mais ou menos para o que ele disse, vamos dar uma resumida, Ele falou que, por causa do cargo dele de deputado federal, ele não pode assumir a presidência do Flamengo, porque ele gosta, segundo ele, de fazer as coisas bem feitas. E ele teria que se dividir entre deputado federal e presidente. E com isso, ele descarta qualquer possibilidade de voltar como presidente. Ele até falou: se eu tivesse um vice-presidente, como se fosse um presidente, daria até para eu concorrer, mas não é o que vai acontecer. Eu posso até voltar com um cargo secundário, que não me exija tanto, mas como presidente fica bem complicada a situação, porque ele ainda tem 2 anos de mandato e quarta-feira ele sempre tem votação ali na Câmara, ele sempre precisa estar presente em Brasília. E aí ele perderia os jogos na quarta-feira. Então ele já falou: eu posso voltar, mas apoiando algum candidato, Todo mundo sabe, galera, que ele é oposição ao Landim, E aí ele já falou: se ele voltar, existe até uma possibilidade, mas não como presidente, e sim com um cargo que não o exija tanto. Então é isso, ele foi bem sincero, em falar que é sempre bom ter uma renovação. A gente sabe que o Landim não vai poder se candidatar na próxima eleição, então ele vai jogar todas as cartas nesse ano de 2024 para que, refletindo aí um bom futebol dentro de campo, ele consiga carimbar ali um novo candidato para presidente. E pelo que disse o Bandeira de Melo, ele vai apoiar também um candidato de oposição ao Landim. E você, gostaria de ver novamente o Bandeira de Melo como presidente do Flamengo? Coloque a sua opinião aqui nos comentários. E falando agora sobre Maracanã, onde essa sessão temporária para Flamengo e Fluminense termina no dia 23 de outubro, o governador ele elegeu ali uma equipe para poder cuidar da licitação, já que o Tribunal de Contas liberou a concorrência pública para uma licitação de 20 a 30 anos do estádio Mário Filho, estádio do Maracanã. Mas o governo do estado do Rio sabe que não vai conseguir fazer esse edital, essa licitação, até o dia 23 de outubro. Então, provavelmente, o governo faça ali uma nova sessão temporária para Flamengo e Fluminense, para eles continuarem administrando o Maracanã, mesmo com a concorrência do Vasco. O Vasco quer essa sessão temporária para ele também, só que o governo enxerga que Flamengo e Fluminense foram os que cuidaram do Maracanã na época que ninguém queria cuidar. Então, essa sessão temporária, muito provavelmente, vai ser ali estendida por mais um prazo até sair essa licitação. A equipe já foi separada, eles vão fazer o edital com bastante calma, não existe ainda um prazo para poder essa concorrência pública sair e aí o Flamengo e o Fluminense disputarem com o Vasco, que vai vir com a W Torre tentando a administração do Maracanã, e outros concorrentes de empresa privada provavelmente. Mas é isso, fase final, Esse é o último passo para poder sair a licitação, e o Flamengo, o Landim já falou que o Flamengo vai disputar essa concorrência para poder administrar o estádio do Maracanã nos próximos 30 anos, 25 anos. Vamos ver como é que vai sair esse edital de licitação. E você, gostaria de ver o Flamengo sendo ali o gestor do Maracanã nos próximos 30 anos, ou você acha que o Flamengo deveria partir para um estádio próprio? Sua opinião é muito importante, coloca ela aqui nos comentários.
E o Flamengo volta a campo hoje às 4 horas da tarde pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O Flamengo vai enfrentar o Bahia, que se encontra ali numa situação complicada, está na 17ª colocação com 25 pontos. O Flamengo está na 7ª colocação com 40 pontos. É fundamental uma vitória para o time do Flamengo, já que o Flamengo está mirando a Libertadores da América. Infelizmente a gente caiu muito de produção nesse Brasileirão, mas agora é focar porque a gente só tem o Campeonato Brasileiro para poder disputar. Esse jogo vai ter transmissão pelo Premier e o Flamengo deve ir a campo com a mesma escalação da última partida, só que com o Everton Ribeiro no lugar do Arrascaeta. Vamos lá para a provável escalação do time do Flamengo. No gol, o goleiro Rossi, na lateral direita Wesley, na esquerda o Ayrton Lucas. Na zaga, o Léo Pereira ao lado do Fabrício Bruno, na parte de volante, Thiago Maia, junto com Pulgar, Gerson, e aí mais na frente o Everton Ribeiro, Bruno Henrique e o Pedro. Gabigol deve ser mais uma vez banco de reservas e o Bahia precisa do resultado, mas com certeza não vai partir para cima do Flamengo. Vai jogar fechadinho e aí a gente vai ter que explorar as laterais, né, cruzamentos, chutes de fora da área e se tiver alguma oportunidade ali de adentrar a grande área inimiga do adversário, beleza, mas a princípio vai ter bastante adversários atrás da linha da bola, então vai ser um jogo de paciência, né? A torcida do Flamengo vai marcar presença no Maracanã, mas não vai lotar como foi nos últimos jogos. A torcida do Flamengo está desanimada sim, né? Vamos ver que se com essa mudança de técnico a gente consegue ali uma virada de chave também no time dentro das 4 linhas. Nesse jogo o técnico vai ser o Mário Jorge. Segundo o Globo.com, o clima está bem mais leve após a saída do Sampaoli. Os jogadores foram pegos de surpresa, não foram avisados, mas no dia seguinte já estava lá o Mário Jorge, já treinou o time em algumas oportunidades. A gente deseja sorte para ele até o próximo técnico a assumir. Meu palpite para esse jogo é 2-0 o time do Flamengo. Coloque o seu palpite aqui embaixo também para a gente fazer aquela resenha. E agora uma curtinha aqui sobre o provável novo técnico do Flamengo, Tite. Já está tudo alinhado para ele assumir o Flamengo. Segundo a ESPN, o Flamengo pretendia que o anúncio fosse feito antes da partida contra o Bahia. Só que essa situação provavelmente se estique até a data FIFA. A gente vai jogar contra o Bahia agora, depois vai jogar contra o Corinthians. E aí o Tite assumiria o Flamengo após a partida contra o Corinthians. Teria um tempo bom ali para ele poder treinar o time do Flamengo, conhecer os jogadores, ganhar a confiança dos jogadores e também não ser o técnico contra o Corinthians, estrear contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Tá? Existe também essa linha de pensamento, mas o Flamengo está tentando costurar os últimos detalhes do contrato, né? Falta definir ainda a multa, né? E multa no Flamengo é importante, né, galera? Porque os últimos técnicos todos, eles saíram e o Flamengo teve que pagar a multa, só o Dorival que não. Então, isso é uma parte importante do Flamengo. E a outra situação também é definir as premiações de acordo com os objetivos alcançados na temporada. É isso, galera. O técnico Tite é sim o nome da vez. Provavelmente vai assumir o Flamengo, foi o que eu falei no vídeo de ontem, só se acontecer assim algo de muito bizarro para ele não assumir, porque tá tudo já alinhado para ele ser o próximo treinador do time do Flamengo. É isso, não vamos estender muito, porque todo dia a gente traz a notícia ali parecida e ninguém aguenta mais. O pessoal quer ver realmente é o Flamengo anunciar o novo técnico e provavelmente seja o técnico Tite. Valeu, nação rubro-negra. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui!